Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sindistal. Essa iniciativa é patrocinada pelas associadas do Sindistal do grupo Conexão Gás, Conexão Solar e Conexão Mercado Livre. Nós estamos aqui muito felizes nesse dia porque estamos recebendo duas visitas muito especiais para nós no nosso podcast, que é o Alexandre Moraes, da BR Val, e o Adriano Moraes, da Eletroasa, que estão aqui visitando a gente. Nós vamos ter uma conversa aqui muito bacana sobre o mercado, né, da indústria dos painéis de média tensão, painéis de baixa tensão. Vamos trazer para você informações de qualidade que você nunca ouviu, né, e muito menos por essas duas figuras que nós estamos pela primeira vez juntando num podcast. Eu vou pedir para vocês no primeiro momento se apresentarem, e daí a gente vai seguindo com a nossa conversa, nosso diálogo. Alexandre, quer começar? Apresenta a BR Val. Primeiro os mais velhos, né? Mas Eu abro mão desse. então tá bom. Em nome da família Moraes, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando para esse bate-papo, que acho que vai ser um bate-papo aqui em família, né? Proporcionado pelo Sindistal. Muito obrigado. Fala um pouco da BR Val. Muito bem. A BR Val, para quem não sabe o nome, BR significa Brasil, Val significa Valença. BR Val Electrical. Uma homenagem que eu decidi fazer à cidade onde foi fundada a BR Val. Lá se vão 15 anos. E essa marca surgiu um pouco tempo depois da fundação, né? Eu fui sócio muitos anos do meu irmão, da minha mãe, uma empresa familiar chamada Precisa, que durou aí muitos anos, mas em determinada época nós decidimos que seria melhor para todos, né, para o crescimento de todas as empresas, que cada um tocasse, focasse no seu negócio. Assim foi feito. E aí surgiu o nome BR Val, e de lá para cá todos cresceram, né? Exceto a nossa mãe, que também, pela idade, precisou se aposentar, né? É verdade. Quase que compulsoriamente, né, meu irmão? Porque ela também gosta muito de trabalhar, né? Acho que está no DNA da família aí. Meu pai também, acho que colocou isso nela, né? E é isso. A BR Val está aí presente, né, no segmento de equipamentos elétricos, focando muito na parte de média tensão, inicialmente ali. Nós temos um combinado para não ter briga em família, né? O meu irmão, parte de medição de concessionária em baixa tensão, a atuação, é o foco dele, né? Nessa parte de medição em baixa tensão. E a BR Val ficou com foco na medição de concessionária em média tensão. Claro que a gente hoje não é apenas isso, porque quem não cresce morre, né? Esse é um ditado que eu já ouvi aí de alguns consultores, né, principalmente de um amigo aqui, se ele estiver assistindo, Paulo Serrano, um forte abraço. E isso ficou na minha mente, primeira vez que eu ouvi, eu já tinha isso dentro de mim, né, a própria linha de produtos da BR Val, em poucos anos ela já ia se transformando, iam crescendo novas linhas de cabines de medição em média tensão, e hoje nós temos várias linhas, quando ela foi fundada ela tinha só uma linha de painéis de média tensão. Hoje já são 4 linhas de painéis de média tensão. E precisávamos crescer dentro do cliente, né? Porque o cliente naquela época ele nos procurava para poder ter a sua ligação em média tensão. Aqueles clientes do grupo A, né? Com uma demanda atualmente, né? A partir de 300 kVA de carga instalada, né? 300 kW de demanda, né? E aí o cliente comprava com a gente a cabine e só, né? Quando muito compravam os painéis de média tensão internos, né? Mas no início era muito comum comprarem a cabine de medição, na época com a Precisa, né? E os demais painéis com outros concorrentes multinacionais, por serem painéis mais compactos, né? E eu olhava para aquilo e não me conformava, né? E pensava também, se eu ficar atrás só daquele cliente que está preocupado com a cabine de medição, né? Eu vou acabar, daqui a pouco vai ter várias empresas, né? Porque nós somos pioneiros, né? A BR Val é uma empresa
pioneira a nível nacional na confecção de painéis de média tensão voltados para esse nicho de cabines de medição. E pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, porque um painel de média tensão focado para a medição, existem outras preocupações que normalmente são diferentes das preocupações de um painel, simplesmente um painel de média tensão. Por exemplo, num painel de média tensão, normalmente você prioriza poder desmontar o painel pela lateral, pelo teto, até para poder facilitar a manutenção. Porém, numa cabine de medição, eles têm preocupações com a concessionária legítimas com relação às perdas não técnicas, né? Então, procura-se não oferecer na cabine de medição essa acessibilidade toda, porque tem pedaços que são sensíveis, né? Poderiam ser executados furtos de energia se você dá acesso ao consumidor acessar determinados trechos do painel. Então tem toda uma tecnologia ali envolvida, né, de segurança, de parafusos, né, para colocar selos de segurança, dispositivos de lacre, né, que foi desenvolvido especificamente para esse nicho. E nesse ponto, em termos de cabine de medição, a BRVAL pode bater no peito de ser a pioneira, porque é a verdade. Fomos a primeira empresa homologada por uma concessionária, que também foi a pioneira, que é o caso da Light, nesse tipo de padrão, né, de exigir do cliente que a entrada dele de média tensão seja através de um painel blindado. E nós aproveitamos ali um problema que surgiu, uma oportunidade que apareceu, né, um problema sob o aspecto do cliente, né, porque ele estava habituado a fazer uma montagem com telas e cantoneiras, né? Como ainda tem poucos lugares no Brasil ainda sendo feito, mas na época era o Brasil inteiro assim, e a Light foi lá e falou, não, a gente está preocupado ali, não só com a securitização, né? Com a questão de combate às fraudes, né? Que é um problema crônico no nosso estado, infelizmente, né? Mas também com a segurança do operador, que eu digo que é a principal vantagem de você utilizar um painel de média tensão como cabine de medição. Desde que, claro, seja um painel testado, bem projetado, para que ele resista ao fenômeno do arco interno, que já vitimizou, infelizmente, várias pessoas, né, operadores, instaladores, operadores não habilitados também, né? Então, esse realmente foi o grande ganho que houve com esse padrão da Light, que foi inovador. E a BRVAL foi ali a primeira empresa nacional, né? Nacional, 100% nacional, a oferecer esse produto no mercado. Quantos funcionários, colaboradores? Olha, vamos falar da marca BRVAL Elétrico e não só da fábrica de painéis da BRVAL. Hoje somos mais de 120. 120 né? colaboradores. Isso, distribuído em algumas unidades de negócios. Perdi a conta aqui, peraí. 5 unidades de negócio da BRVAL, por enquanto. Que bacana. Bacana. Adriano? Vamos lá. Fala da Eletroasa. Da família já sabemos. Bom dia. Então, aproveitando aqui o gancho aqui, que o meu irmão já começou a falar da BRVAL, né? Do início da BRVAL. A Eletroasa também é uma empresa que veio da Precisa após a perda do nosso pai. Eu e meu irmão, juntamente com a minha mãe, a gente começou a tocar lá o negócio na Precisa. E eu voltado na parte industrial, meu irmão voltado na parte comercial. E houve a necessidade de expandir os negócios, porque fisicamente já estava meio complicado ali a situação da produção junto com a atividade comercial. E em 1997, nós adquirimos um galpão próximo, 2 quilômetros da Precisa, e iniciamos as atividades na Eletroasa, né? Num primeiro momento, o padrão fabricado ainda era aquele padrão de madeira, né? Que além de você não ter nenhuma segurança para a concessionária, para evitar essa parte de perdas, ele também era bem pouco seguro para o operador, né? Para o cliente, né? Para quem utilizava o sistema. Então a Eletroasa participou de uma demanda
num primeiro momento da Light, depois também participamos de uma demanda também da Enel. A gente trabalha muito em parceria com as engenharias das concessionárias, objetivando desenvolver produtos mais seguros, tanto para o consumidor como para a própria concessionária, né? E foram desenvolvidos os padrões metálicos em baixa tensão, onde você tem eletricamente a segurança para o operador dele não ter acesso a nenhuma parte energizada, ele só opera a manopla do disjuntor, né, do dispositivo lá de proteção. E para a concessionária, são painéis blindados, ela lacra através de dispositivo de lacre, parafuso de segurança, né? E isso garante, tenta mitigar a perda de energia por fraude, né, no sistema dela. Já se vão aí 30 anos, né, de operação da Eletroasa. A Eletroasa, elas são 3 unidades de negócio também. Nós temos uma empresa, uma indústria que fornece peças para a Eletroasa, que é a Exata. Nós temos uma empresa que faz a parte de assistência técnica e comercial, que é a Sistel, e temos a Eletroasa propriamente dito, né? Basicamente é isso, né? Quantos colaboradores? Nas 3 empresas, em torno de 90. 90 colaboradores. Isso. 12 empresas do estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Vou atropelar com a pergunta que é a que mais acontece aqui. Como uma indústria semelhante a de vocês, que é da área de metal mecânica, né, sobrevive no estado do Rio de Janeiro? Com esse desafio dos tributos, com esse desafio da mão de obra qualificada, com esse desafio de um mercado que cada vez fica mais competitivo. E se não for uma regra do jogo estabelecida em cima de inovação, em cima de qualidade, mas em cima também de uma percepção de mercado, né, de comércio, como é possível você navegar nesse ambiente e sobreviver? Porque desde a Precisa eu acredito que para quem é da minha geração, eu já vou aí para os 55, é impensável você atuar nesse segmento sem ter conhecido a Precisa. A Precisa foi um marco, né? Desde a questão da minha memória, eu não sou um instalador, eu sou uma pessoa que sempre atuou na área de treinamento e usou esses insumos para o treinamento. Sempre viu na Precisa não só um produto de prateleira, mas viu também um lugar onde se refugiar quanto a uma consultoria técnica, quanto a cobrir muitas das vezes soluções que na concessionária era difícil de encontrar um caminho de diálogo. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco da experiência para vocês. Isso é uma coisa que quem já conhece vocês, obviamente, já tiveram esse contato, mas que o podcast permite também esse alcance, né? De vocês trazerem essa experiência de vocês enquanto empresários do setor metal mecânica no estado do Rio de Janeiro com esse desafio. Eu vou inverter a roda e continuo com você, Adriano, depois trago para o Alexandre. Então, na verdade, a sobrevivência no Rio de Janeiro, a gente não conta com a ajuda do Estado, né? Na verdade, a gente tem que se reinventar a cada dia. Então, assim, é com muita inovação, parceria, né? Na Eletroasa, a gente foca muito no cliente, trazer a solução para o cliente, né? Como nós trabalhamos também como um braço da concessionária, desenvolvendo produtos para atender a demanda das concessionárias, a gente procura trabalhar como um elo, né, de ligação entre a demanda do cliente e a demanda da concessionária. Então, assim, com parceria, com amizade, buscando atender o cliente no todo, né, produtos inovadores também, que assim, se você pegar um painel produzido no Rio de Janeiro, tanto de baixa tensão como de média tensão, e você apresentar para alguém de outra concessionária, eles ficam assim, realmente estarrecidos com a quantidade de tecnologia que o produto tem que ter para evitar essa parte de perdas não técnicas, entendeu? Na verdade é isso.
É um produto inovador, um produto diferente, trabalhar em parceria com o cliente, o tempo todo atendendo tanto demanda dele, tentando auxiliar, né, com a parte de normatização de concessionária, que é muito complexa, né? O Rio de Janeiro, de um tempo para cá, ele vem mudando o padrão dele anualmente, né? O Sindistal tem um papel fundamental em divulgar essas modificações, né? Isso é importantíssimo, porque já houve um tempo em que não havia tanta clareza, né? Nem nessas modificações. E assim é isso. É inovação, parceria, amizade, comprometimento, virar à noite. É isso, cara. Dor de empresário. Meu irmão, agora você chegou num ponto que eu queria destacar. Qualidade, inovação, mas sem muito trabalho, sem muita dedicação, perseverança. Hoje precisamos ser mais do que resilientes, né? Tá na moda falar que a gente tem que ser antifrágil, porque a resiliência você volta para o mesmo estado que você estava. E o antifrágil não, ele volta melhorado, né? É verdade. Então o ponto que você falou, trabalho para mim, dedicação é tudo. Claro, planejamento. No Rio de Janeiro é desafiador o planejamento, a gente tem que estar... A gente planeja para 1, para 2, para 3 anos, mas quase que mensalmente Fazendo a calibração. tem que estar ali replanejando o tempo todo, né? Não só no Rio, Mas- no Brasil, né? Verdade. Não é uma... Mas todo mundo fala que no Rio é mais difícil. Então, É mais difícil? Odemar, porque assim, eu tive empresa em São Paulo também, aliás, voltei a ter, nós temos uma unidade de negócio, na verdade, com a marca BR-Val, em São Paulo. A fábrica de transformadores, quando nós adquirimos em 2018, ela era instalada em Salto, na cidade de Salto, interior de São Paulo. Desafios do Rio de Janeiro que eu percebo, por exemplo, licença no Corpo de Bombeiro em São Paulo é a coisa mais natural. Projeto simples, uma empresa especializada, mas também com valor. Como você contrata um projeto de arquitetura para sua casa, que não é um absurdo, né? Quem já fez isso, né? Eu antigamente fazia projetos da minha cabeça, chamava o pedreiro, né? Já há muitos anos atrás, né? Na Precisa, cansamos de fazer isso, né? E até que um dia eu contratei uma arquiteta e vi que o custo é acessível, é um custo justo e que você ganha muito com isso, você planeja, né? Sai fazendo, né? Mesma coisa lá no Corpo de Bombeiro. E aí, quando você tem uma inspeção fiscalizadora, vai no sentido de te orientar. Ele pega todos os pontos, ou tá ok, ó, aquilo ali precisa ser assim, 1 ou 2 pontos talvez que eu lembro, e ajustou, acabou, está resolvido. Mesma coisa a licença ambiental. Então no Rio de Janeiro nós temos aí algumas dificuldades, umas barreiras que precisam está melhorando, tá? Eu vou dizer para vocês que está melhorando, o ambiente de negócio no Rio está melhorando, isso é um bom sinal, né? Mas ainda estamos para trás temos algumas amarras que em outros estados, pelo menos comparando com São Paulo, que eu posso falar com propriedade, estão na nossa frente, né? Mas assim, eu parto do pressuposto, Odemar, que onde tem problema, tem oportunidade, né? Então, hoje, uma dificuldade também que nós temos é a questão da mão de obra, né? Porque o Rio de Janeiro já foi um polo de indústrias elétricas no passado, mas por inúmeros motivos, um deles a violência, mas eu digo que o principal não foi violência, sim foi a falta de uma política de benefícios fiscais para combater a política de outros estados. O Rio de Janeiro demorou muito tempo para acordar. Quando acordou, ainda entrou em recuperação fiscal. Né? Então, quando acordou, inclusive, poucos anos depois, entrou em recuperação fiscal e aí pararam de conceder durante um tempo. A história da BR-Val se confunde com essa retomada de benefícios fiscais. A BR-Val hoje é o que é, graças a benefício fiscal do ICMS, uma empresa séria que cumpre com todas as suas obrigações, tudo feito como tem que ser feito um negócio, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de atalho ou algo errado, né? E que cresceu muito fazendo assim, trabalhando dentro da lei, né? Então o benefício fiscal ele permitiu a existência, o crescimento da BR-Val. E para desenvolver o objetivo da época dessa lei, e até hoje, era desenvolver o interior do estado do Rio de Janeiro, porque tinha uma concentração de indústrias mais na área metropolitana. Por isso que a empresa acabou sendo localizada em Valença, depois ali acabou atingindo outros municípios, mas nós já estamos muito bem localizados lá, uma equipe maravilhosa. Então você não vai mudar uma empresa por causa
só de melhorar uma logística, por exemplo, né? Então a gente está lá até hoje e a lei cumpriu o propósito dela, né? Então hoje a gente prepara, né? A gente precisa preparar a nossa mão de obra, porque você não tem mais grandes indústrias elétricas ao nosso redor. Eu cheguei a trabalhar aí numa das últimas, né, que foi a General Electric, fabricava lâmpadas no Rio de Janeiro, fabricava painéis, Maria da Graça, fabricava painéis. Eu fui lá estagiário 1 ano, trabalhei como técnico 1 ano, e era um parque fenomenal, né? E realmente dá pena você passar lá hoje e ver o que se tornou, né? E como você tinha também a Westinghouse, né? Que depois Grupo Eaton também saiu do Rio de Janeiro, e a Siemens, tantas outras, né? Perto da Nova América, em frente ali o antigo shopping. Então hoje temos essa dificuldade, né? Esse problema que é formar a mão de obra, né? Mas é com planejamento, é com perseverança, é com investimento, né, em pessoas que a gente vai conseguindo formar as pessoas. Tem mais um problema também que assim as pessoas acabam desconhecendo, né? Que é também manutenção. Muita coisa das máquinas que a gente trabalha, quando precisa de manutenção, vem manutenção de São Paulo, você tem que arcar com transporte aéreo do profissional, hospedagem para ele. Assim, como a nossa indústria foi bastante sucateada, né? Encolheu muito o parque fabril no Rio de Janeiro, você tem deficiência até de mão de obra para manutenção. Boa parte do maquinário você tem que providenciar manutenção fora do Rio de Janeiro. Agora, outra palavra que meu irmão usou, parceria, é fundamental. Não parceria, não apenas com o cliente, né? Claro que com o cliente, né, é muito importante. Mas, por exemplo, com sindicatos para a formação de mão de obra, né? Então, tanto aqui no Sindistal, né, nós temos parcerias, somos associados, temos parceria também lá na região onde a fábrica está localizada, que é o Sul Fluminense, com o Sindicato Metal Mecânico. Nós participamos do Comitê de Educação. Nós ajudamos a direcionar junto com outras empresas, apresentando as demandas, solicitando cursos específicos ao Senai. Então, é parceria realmente que a gente consegue vencer os desafios e tornar. Eu tenho esse motivador a mais que eu tenho, que é ver a economia do Rio de Janeiro, o setor elétrico do Rio de Janeiro voltar a ser um setor pujante, que exportava, né, vamos dizer assim, né, produtos para todo o Brasil. Hoje a BR é uma empresa presente em todos os estados, em todas as regiões do Brasil nós vendemos, né, equipamentos, temos homologação em concessionárias, e eu fico muito orgulhoso de ver o estado do Rio de Janeiro e a cidade de Valença também, né, levando produtos produzidos aqui no nosso estado para todo o Brasil, né, e transformadores que a Seco, né, que inclusive... Quando pensamos em ter no estado do Rio de Janeiro um fabricante de transformadores a Seco? Pois é, mas imagina, né, isso deveria ser algo normal. Né? Mas era só Sul e São Paulo, né? E a BR-Val teve essa honra, né, de ser o primeiro fabricante de transformador seco no estado, né? E que venham outros, né? Porque desculpa, o mercado do estado, né? A gente sabe que vocês já extrapolaram as fronteiras do estado, mas o cliente do estado do Rio de Janeiro, sabendo desses desafios que nós temos aqui de toda natureza de empresariado, de se fixar aqui, botar o CNPJ aqui. Ele adere a essa ideia de compre do Rio? Isso é, saber que você, empresário de produto, está aqui, está trabalhando aqui, aposta aqui, quer vender aqui, se esforça com inovação para ter preço, né? Qualidade e preço para poder se manter no mercado. Na leitura de vocês, o cliente de vocês do Rio, ele consegue valorizar isso? Bom, no caso do segmento que eu atuo, eles se preocupam mais com você ter um produto que seja fabricado de acordo com as normas, com padrão de qualidade das concessionárias. Então, assim, nesse aspecto, eu me sinto um privilegiado, porque assim, existem a Light, ela não impõe nenhum tipo de barreira para fabricante de outros estados, só que como as concessionárias são muito dinâmicas,
na mudança do padrão, né? Basta ter um acidente, basta ter um incidente, basta ter constatação de uma perda, ela modifica o padrão dela. Então, assim, a empresa que está fora do estado do Rio, ele não consegue ter esse... Time, né? Exatamente. Então, assim, com certeza as empresas, até instaladoras de fora do Rio, que atuam no Rio, dão preferência para comprar o produto aqui no Rio, né? Assistência técnica também, né? A gente está aqui do lado, atendimento de imediato. Então, assim, o meu produto, sim, com certeza. É isso que o Adriano colocou, uma verdade, eu digo, porque hoje está um boom no Brasil inteiro, né, de concessionárias aderindo ao padrão de subestações blindadas para o ponto de medição. Então, essa modificação, hoje nós temos um departamento só para cuidar disso, porque as modificações aí ao redor do Brasil são inúmeras, né, nos padrões, né, quase que uma vez por ano, de 2 em 2 anos, os concessionários estão mudando padrões ou revisando, né. Então, essa proximidade que o Adriano falou, aqui com o Estado, nos auxilia. O fato de nós sermos pioneiros também ajuda, né? A gente conseguiu ter o respeito. Aliás, o respeito aqui no Rio de Janeiro recíproco, né? Com a concessionária do Rio de Janeiro, é uma coisa que foi conquistada com muitos anos de trabalho, né? Lá atrás, nós fomos a primeira empresa, ainda como precisa, a, de forma espontânea, fazer pintura dos painéis a pó, né? Das caixas na época, né? Que eram caixas metálicas com fundo de madeira ainda. E nós aparecemos com uma inovação. Sem a concessionária obrigar, pintávamos a pó, né? Chapa galvanizada também, né? Depois veio chapa galvanizada. O Rio de Janeiro, ele tem esse aspecto, né, da proximidade com o mar, né, da salinidade. Então a gente trabalha só com chapas em cada fogo, a mesma chapa usada em telhados, né? A chapa fabricada pela CSN. E assim, isso num primeiro momento foi espontâneo, depois isso acabou virando padrão para a concessionária exigir de todos os fabricantes, que eles viam a diferença, né? Nossa caixa lá em perfeito estado e a caixa de um outro fabricante já toda oxidada e tal. E aí essa pintura, essa chapa, soldagem também, MIG, né? Que agride menos essa camada de zinco e tal, que também... Esse tipo de soldagem, ele maximiza a vida da chapa, né, evitando corrosão e tal. Isso acabou se tornando padrão, né, para a própria concessionária, né, exigir também de outros fabricantes. Quem é melhor? Caixa metálica ou caixa de policarbonato? Bom, o que eu vou falar é dois aspectos, tá? Por exemplo, em São Paulo, eu por acaso eu estava fazendo uma visita num fabricante de caixa polimérica e estava dando no noticiário um incêndio num centro de medição polimérico. Então o painel polimérico ele tem um problema, não que ele seja inflamável, né? Ele é feito com material anti-chama, mas hoje o medidor ele é polimérico, né? Então o que a gente constata muito é que às vezes uma conexão no padrão na medição provoca um aquecimento que provoca o medidor se inflamando e esse medidor destruindo o painel polimérico. Então, no aspecto de segurança em relação a incêndio, o painel metálico é muito mais seguro, né? Ele é muito mais fácil de instalar, né? A maneira de instalação do painel metálico é infinitamente mais simples e mais rápida. E um detalhe, né? O plástico ele fica no meio ambiente uma quantidade substancial de anos, né? Enquanto que o painel metálico, mesmo ele com a proteção das encagens, no máximo 100 anos ele está, o meio ambiente já tratou dele, né? Então assim, isso é importante as pessoas pensarem, né, nessas questões. Assim, são 3 motivos assim. Eu participei de alguns comitês da ABNT e sempre houve essa discussão nos comitês. O problema é que assim, o comitê ele pensa, por exemplo, o comitê pensou nos ensaios da caixa para garantir que ela seja não inflamável. Só que eles não contavam com um componente dentro do painel que gera esse incêndio. Então, assim, São Paulo mesmo hoje está voltando para o padrão metálico, bem semelhante ao do Rio, até também uma honra, né? Porque esse padrão metálico que está aí foi desenvolvido em parceria com a concessionária Light, com a concessionária Enel,
e que está sendo meio que copiado em outros estados pelas concessionárias. São Paulo mesmo tem um padrão metálico hoje muito semelhante ao nosso e o padrão polimérico, devido a esse risco, está caindo em desuso. Virou benchmark, né? Aldemar, só acrescentando, né? Eu diria que atender norma deveria ser um requisito mínimo, né? Na BRVAL, pelo menos cada produto, seja... Hoje nós temos painéis testados de baixa tensão com tecnologia própria. Acabamos de aprovar na Europa o nosso painel para uma corrente nominal de 4.000 amperes. E assim, é mais um pioneirismo da BRVAL a nível Brasil, tá? Porque, de acordo com a norma 61439, nós somos o primeiro fabricante original que monta o seu próprio painel, que não é fabricante, não é uma multinacional e não é fabricante de indutor, a ter um painel testado conforme a 61439 com corrente acima de 1.600 amperes. Ninguém no Brasil. Ou você apenas monta de uma multinacional, ou se você monta de uma empresa de chaparia, você também não é você é um montador. Tá? Então nós somos o primeiro fabricante original e montador de painel que atende a norma. Só que atender a norma é um requisito mínimo. A Adriano acabou de falar que alguns aspectos muitas vezes não são considerados. A mesma coisa, e um ponto de preocupação, são as subestações ao tempo. Inclusive, eu convido a todos que estão assistindo o CEMIN, agora na próxima quarta-feira, dia 22. Pena que não é ao vivo, né? Mas quarta-feira que vem vamos estar reunidos, toda a nossa cadeia. Isso aí. Aí eu vou falar sobre subestações ao tempo, porque a norma vai falar de ensaio, de elevação de temperatura, de grau de proteção, porém, a vida útil do equipamento, a norma não consegue te proteger. E tem, assim, é fundamental e muito importante alguns quesitos para você pensar em instalar um painel ao tempo, entender quais são os riscos e o que você precisa fazer para se precaver na hora da escolha do que você está comprando, para evitar depois uma explosão. Mesmo que o painel atenda a norma, você corre riscos. Bacana. E está chegando no final do nosso podcast, e assim, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, mas eu já tenho a oportunidade de conhecer vocês há mais de 20 anos, quando eu ainda era instrutor da Light. Né? Naquela época vocês já apoiavam a gente lá com inovação, com tecnologia. E eu tenho que fazer esse depoimento aqui, né? Da gratidão que eu tenho, da alegria que eu tenho de conhecer vocês e saber o trabalho que vocês fazem no Rio de Janeiro. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, quando a gente joga, né, o podcast no ar, quem vai ver primeiro são os conhecidos, né? Então são as pessoas que estão no nosso nível de relacionamento. E eles vão concordar comigo, né, que embora vocês tenham falado uma série de coisas bacanas a respeito do trabalho, da história de vocês, isso tudo reflete uma palavra importantíssima para quem quer iniciar e para quem quer permanecer na engenharia, que é a confiança. Né? Confiança. E assim, pode ter certeza que o setor que conhece vocês reflete tudo que vocês falaram aqui, né, em confiança no trabalho de vocês. Não é pelo que vocês já entregaram, é por permanecer entregando na linha do tempo com esse compromisso que vocês têm. É um orgulho para o estado do Rio de Janeiro ter a empresa de vocês instalada aqui e servindo de modelo e de case para esse Brasil. E para finalizar, eu queria que cada um de vocês olhasse para aquela câmera ali, que nunca deixa a gente mentir, né? E imaginasse o seguinte: quem está assistindo pode ser alguém que já conheça o trabalho de vocês, mas pode ser também alguém que esteja conhecendo a empresa de vocês pela primeira vez. Deixe uma mensagem para essa pessoa em relação à indústria de metal mecânica, da Eletroasa e da BRVAL. Adriano, pode falar primeiro. Então, em nome da Eletroasa, eu digo que o produto da Eletroasa ele é muito bem desenvolvido, testado, já tem décadas, né, de mercado. Então pode confiar, pode procurar, vou estar lá pronto para atender vocês aí da melhor maneira possível. Bacana. Alexandre? Eu diria que se você se preocupa com qualidade, com segurança do que você está fazendo, né? Propiciar segurança de instalações onde você está atuando,
você pode contar com a BR-Val. Se você pensa em performance do produto, em durabilidade, você pode contar com a BR-Val, que ela, com certeza, é uma excelente escolha para você. Obrigado, gente. Obrigado a você que está nos assistindo Obrigado. nesse podcast. Espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você e, ó, informação que nenhuma escola pode te oferecer. É a escola da vida, a escola de quem está aí na caminhada e no trampo compartilhando com você. Um abraço e até a próxima.